Tiago capítulo 1. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Palavra do Senhor. Podem se assentar. Nós continuamos hoje na nossa série de mensagens, uma jornada dentro dessa série, que no início a programação seriam 3 sermões apenas, mas a própria temática nos leva a esticar um pouco mais. E, meus irmãos, se nós temos aprendido alguma coisa, então, a partir de Tiago, da carta de Tiago, Tiago aqui não era o apóstolo, era o irmão de Jesus, tá? Se a gente tem aprendido alguma coisa aqui, é que muitos dos nossos conflitos, seja com o próximo, ou até mesmo no nosso próprio coração, isso é interessante, nascem de uma falha específica. E que falha é essa? Uma falha em ouvir a verdade, ou ouvir de verdade. Foi até a ideia dos 2 últimos sermões. Que significa ouvir o outro, ouvir a nós mesmos, mas fundamentalmente uma falha em ouvir a Deus. Nascem os conflitos, uns com os outros, e muitos dentro do próprio coração. Mas a questão, e Tiago ele é muito completo aqui, Tiago não vai dar ponto sem nó. A questão também não vai ser só ouvir. Ele trabalha essa ideia nos versos anteriores, mas Tiago vai trabalhar também o como nós ouvimos. Por exemplo, pense aí na diferença entre ir a um restaurante, sabe, para consumir uma refeição. Ou seja, você vai lá, paga e come. Então você foi nesse restaurante, consumiu a refeição. E você tem um outro cenário. Ir em casa ou ir para casa de algum amigo, marcar com seus amigos, para compartilhar uma refeição, ou seja, experimentar a comunhão e a alegria da presença deles. Percebem a diferença? Em um cenário, você foi lá, consumiu, pagou e foi embora. No outro cenário, você, junto com amigos, compartilharam do ambiente familiar desses amigos, experimentaram comunhão e alegria. Irmãos, muitas vezes nós abordamos a palavra de Deus de uma forma muito parecida com a primeira opção. Infelizmente, parece que existe uma tendência no próprio coração humano de nós sermos uma espécie de ouvintes consumidores. Ouvintes que tratam como se fosse uma transação, um negócio, uma troca, né? Lembram-se uma canção antiga que fez sucesso nos ambientes gospel da vida? Dê que Deus te devolverá, né? E o pessoal cantava aquilo, balançando as cadeiras, muito grande, transbordante, heresia aquilo. Uma completa distorção da proposta do Evangelho de Jesus. Uma proposta de consumo, de barganha.
Uma proposta de alguém que olha para a fé e se pergunta, e o que eu ganho, afinal de contas, com isso? Então, ouvintes, consumidores, que tratam a palavra de Deus, ou até mesmo um momento como esse de sermão, como moeda de troca, numa expectativa de uma troca, são pessoas que se sentam, ouvem o sermão, lê a Bíblia e se pergunta, talvez sem perceber, e no que isso vai me tornar alguém bem-sucedido? Que bênçãos Deus vai me dar agora que eu estou cumprindo minha parte, porque olha, eu estou ali, fiel, não falta um trabalho da igreja, sou fiel nos dízimos e ofertas, participo de tudo. E a tendência é um coração, então, que começa a cerrar as mãos para o céu e se perguntar, e a tua parte? Por que o Senhor não está fazendo? Porque a minha eu estou. Daí nasce, inclusive, aqueles jargões que se encontra no livro de Satanás, capítulo 13, sem referências, que é, faça a sua parte que eu te ajudarei. Isso é do diabo. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Isso não existe. Isso não é bíblico. Vemos então a fé aí como uma série de transações para obter alguma coisa. Mas o Evangelho e a palavra de Deus não são uma troca. Eles são, na verdade, irmãos, um convite a um relacionamento. Um convite a sermos ouvintes relacionais. O que é um ouvinte relacional? É aquele que se aproxima da palavra de Deus e da sua fé com uma mentalidade de relacionamento, de comunhão, de amor, de conexão. Ele não está em busca do que Deus pode dar, ele está em busca do próprio Deus. E é esse que vai, de fato, poder afirmar o Salmo 23. Porque o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de absolutamente mais nada. Não preciso. Nele me encontro satisfeito. E é aqui que Tiago, nesses versos de hoje, vai entrar de sola, com o pé na porta, de forma contundente. Ele vai nos alertar sobre o perigo de nós sermos ouvintes que se enganam, ouvintes que tratam a palavra como produto a ser consumido e logo se esquece. Logo deixa para lá. Ou seja, vive assim ao invés de uma verdadeira prática daquilo que está sendo ouvido pela palavra. Bom, nós vimos então, no domingo passado, os textos do verso 18 ao 21. Eu vou reler para fazer essa lembrança e fazer a conexão com o texto que nós temos em mente hoje. Diz lá no verso 18. E o verso 18, inclusive, eu tenho dito isso. O verso 18, ele é um pilar que Tiago coloca para trabalhar toda a sequência teológica que vai vir em seguida. Diz o seguinte, verso 18. Pois, segundo o seu querer, ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Esse foi o texto de domingo passado. E para a gente fazer a transição de domingo passado para hoje, para o texto de hoje, uma pergunta cabe aqui. Nasce uma pergunta
que inclusive é a pergunta que naturalmente nasceria para os primeiros ouvintes de Tiago, e Tiago, como excelente pregador, ele se propõe a antecipar as perguntas dos seus ouvintes e trabalhá-las. Qual seria essa pergunta? Tudo bem, mas como eu deixo toda impureza e acúmulo de maldade? Você deu essa ordem, eu entendi. Mas como eu faço isso? E mais, como que eu vou medir? Como que eu vou mensurar se eu tenho realmente acolhido ou não a palavra de Deus? Eu vou subir um pouquinho esse ar, que eu estou sentindo minha voz. Pronto. Eu não sei o que é pior, o calor ou ficar sem voz. Então eu vou aguentar o calor hoje. Como eu posso mensurar isso? Se realmente eu estou sendo o ouvinte que devo ser? Para responder essas duas perguntas, Tiago, então, a partir do verso 22, ele inicia com uma ordem direta. Ele vai dar um comando inegociável e vai nos apresentar um engano sutil. Verso 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, aqui Tiago, parece que ele dá uma das ordens mais diretas e confrontadoras da palavra. A ideia de Tiago aqui não é nos dar uma sugestão, ele não está sugestionando. Tiago não está nos dando um bom conselho. Tiago está nos dando uma ordem, um comando. Isso é uma ordem vinda de Deus, pela instrumentalidade de Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, para nós, igreja do Senhor. É uma ordem que vai definir a fronteira, veja, entre a fé viva, e é uma linha fina, a fé viva e a ilusão religiosa. Você se encontra dentro da fé viva ou tem vivido há anos e anos e anos a partir de uma perspectiva de ilusão religiosa? E nós vamos, nesse primeiro momento, dissecar aqui essa ordem, nessas duas partes. Tiago dá o comando e Tiago dá a advertência. Espero que vocês estejam com a Bíblia aberta, isso é importante, para sempre acompanhar a construção de pensamento de Tiago. O que eu quero dizer? Se você fecha a Bíblia, você vai acompanhar só o que eu estou falando. E isso não é tão interessante. Você precisa estar com a Bíblia aberta para acompanhar o que Tiago disse e provar se o que eu estou falando está realmente de acordo com o Tiago. E o dia que eu falar alguma outra coisa que o texto não está falando, vocês têm que me tirar desse púlpito. Então, Bíblia aberta. Vamos lá. Então ele dá o primeiro comando. Tiago aqui, ele não tem dúvida. Ele não tem dúvida e quer imprimir isso no seu rebanho. O cristianismo é uma religião de ação. Veja, em outros momentos, até mesmo no discipulado eu vou trabalhar isso, o cristianismo, ele é uma religião de fé. Ok? O cristianismo, ele é uma religião de fé. Não se trata do que você sente. Se trata do que você crê. No entanto, e é isso que Tiago trabalha e fervilha o tempo todo na carta dele, no entanto, essa fé, se de fato está embasada na verdadeira palavra do Senhor, necessariamente te leva à ação. Nós temos aqui o preâmbulo para o capítulo 2, que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Porque caminha junto. Então, ao mesmo tempo que o cristianismo é uma religião de fé, e veja, não é que ela começa pela fé e depois você trabalha ela pela sua força, pelas obras. Não.
É fé no início, é fé no meio e é fé no final. Porque é essa fé, e a gente vai ver isso nesse texto, é essa fé que vai te manter seguro, não somente dentro do reino, mas seguro nas suas ações práticas, revelando que de fato a justiça de Deus foi feita sobre você, te alcançou. Talvez para quem não ouviu os outros sermões, essa frase não tenha tanta conexão, mas ela está conectada com o verso 20 ou 21, deixa eu ver aqui, Tiago 1, 20. A produção ou a revelação da justiça de Deus. Falamos no penúltimo sermão, ou antepenúltimo. Deixa eu ter certeza que vocês não se perderam no raciocínio. Deixa eu ter certeza. A religião cristã começa com fé. Mas essa fé vem pelo ouvir. Por isso, estejam prontos para ouvir. Estando prontos para ouvir, e de fato, se você estiver praticando, isto revela que esta fé internalizou. Essa é a ideia. Se você não pratica o que crê, pode ser que a justiça de Deus não te alcançou. Pastor, mas o termo justiça de Deus parece um termo de juízo pesado. E é isso mesmo. É isso mesmo. Porque a justiça de Deus se manifesta na cruz quando o Pai, junto ao Filho e ao Espírito, planejam, antes da fundação do mundo, o assassinato do Cordeiro inocente, para que rebeldes, desprezíveis, venham a ser justificados. E tendo sido justificados, começam a viver a partir desta nova realidade. Os com TDAH, estão junto comigo? Estão acompanhando? Vamos em frente então. Então aqui, Tiago está deixando claro, o cristianismo é uma religião de ação. Por quê? Porque reflete a fé. Ele vai trabalhar isso mais à frente. A fé bíblica, então, meus irmãos, quando ele diz, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Tiago está dizendo que a fé bíblica não é um mero, assentimento intelectual. Não basta, aos domingos, você estar aqui balançando a cabeça para o que está sendo cantado, lido ou pregado. A fé não se trata apenas de um sentimento passageiro. O ouvir é o ponto de partida, irmãos, mas não é o destino final, não é um fim em si mesmo. Isso já valeria a pergunta que você deveria começar a estar se fazendo, começar a se fazer. Por que todos os domingos eu separo 2 horas da minha vida para estar cultuando ao Senhor e ouvindo da palavra dele? E o que isso tem desdobrado nas semanas que seguem? Somente vir e ouvir não é, aliás, é o ponto de partida, não é o destino final. O fazer deve necessariamente seguir-se a o ouvir. E isso faz eco, por exemplo, com outros autores bíblicos. Paulo, em Romanos 2, capítulo 13, vai ser igualmente claro. Ele vai dizer o seguinte, apóstolo Paulo, não são os ouvintes da lei que são justos diante de Deus, mas sim os que praticam a lei que serão justificados. A lei aqui é a palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele vai alertar contra uma fé de quem só ouve. Lá naquela parábola, no final do Sermão do Monte,
sobre aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que constrói a sua casa na areia. Vem o vento, vem a tempestade e leva tudo embora. Por quê? Porque não tinha nada. Não tinha nada. Na sequência da ordem, Tiago vai dar a advertência. O perigo disso é você criar um auto-engano, é o engano de si mesmo. Tiago, então, está apresentando um perigo mortal que somente, ou aquele que é somente ouvinte, corre, né, o perigo, que é de enganar a si mesmo. Será que você não está se enganando? Achando que porque ouve sermão aqui, canta, ora, durante a semana assiste podcasts teológicos, sei lá, bota hino, né? Cânticos cristãos para tocar. Será que você não pode estar caindo nesse erro? O que é esse erro, esse auto-engano? É o homem ou a mulher que vem ao culto, ouve a palavra, talvez se emocione com louvor e pensa que cumprindo esse ritual, a sua vida espiritual está em dia. Não, pastor, está tudo bem. Eu tenho ido ao culto. Está tudo bem. É um indivíduo que acredita sinceramente que está crescendo na fé, mas a sua vida de segunda a sábado permanece intocada. Nada alterou, sabe? Essa pessoa se torna, então, um especialista em diagnosticar o mundo com a palavra, mas nunca aplica esse bisturi no seu próprio coração. É sempre para o outro. É sempre para fora. E, meus irmãos, essa é uma tentação muito sutil. Todos nós aqui estamos sujeitos a isso, principalmente no nosso meio reformado. Da teologia reformada, das doutrinas da graça, onde nós valorizamos tanto estudo e conhecimento. Podemos confundir, meus irmãos, isso é sério, isso é triste, eu já vi isso. Podemos confundir a capacidade de explicar a doutrina da justificação com a realidade de viver uma vida justificada. Somos muito bons de discurso, mas fazendo coro a Tiago, mostre-me suas obras, que eu te digo qual é a tua verdadeira fé. Podemos confundir a leitura de bons livros de teologia com andar com o Deus que se auto-revela. Meus irmãos, pare para pensar novamente no que Tiago disse no verso 18. Vou ler novamente. Tiago vai dizer que nós fomos gerados pela palavra da verdade. A palavra nos gerou uma nova vida. Ele disse lá no verso 18. E no verso 22 ele vai dizer que é a palavra implantada que é poderosa para salvar a nossa alma. Pergunta então, como então é possível que essa palavra, veja, que tem o poder de criar vida do nada e de salvar para sempre, como é possível que ela se torne em nós um mero som que entra por um ouvido, sai pelo outro e não muda nada, não transforma nada? Como é possível isso? Qual é a resposta? Tiago já deu. Você está se enganando. É o auto-engano. É acreditar que se pode ter o poder da palavra sem a prática da palavra. E acreditar na sua própria mentira. Eu te pergunto, como é que na prática essa pessoa pode se enganar? Como que você pode estar se enganando, então, na prática?
Tiago não vai deixar a gente ser uma imagem disso, uma ilustração, né? Ele nos diz que essa pessoa vai ser como alguém que olha no espelho. Então imagina a cena, tá bom? Imagina essa cena, pegando aqui a ilustração de Tiago. Você chega ao culto, a palavra é pregada, e aí, naquele momento, a lei perfeita de Deus funciona para você como espelho. Você se vê realmente. Você vê diante da palavra quem você é. Talvez alguém impaciente. Verso 19. Talvez alguém com o coração impuro. Verso 21. Ou seja, a palavra, como esse espelho divino, vai mostrando para você aonde estão os seus defeitos. Aonde está aquilo que precisa ser mexido, modificado. O espelho mostra mancha. O espelho mostra o cabelo despenteado. O espelho mostra a realidade. Mas o ouvinte, que só é passivo, quando terminar esse culto, vai sair por aquela porta e vai esquecer imediatamente o que ouviu. Esquece. Simplesmente esquece. A conversa aqui do lado, ali fora, não é mais sobre como nós vamos lutar contra a impaciência que a palavra nos expôs hoje. A conversa não é essa. Mas é sobre futebol, é sobre o almoço. O guardar para praticar a palavra deveria ser como alguém que tenta segurar a areia da praia nas mãos e aquilo vai escapulindo pelos dedos e você faz mais força para segurar, para manter, porque você não quer esquecer aquilo. Mas, objetivamente, a primeira coisa que nós fazemos, objetivamente, é sair de um culto como esse e começar a falar não sobre o que a palavra te cortou na alma, mas parece que você tem que sair daqui bem, rindo da piadinha, às vezes muitas delas duplo sentido. Essa história de lá ele, se um de vocês vier com um negócio desse pro meu lado, tu tá perdido comigo. Durante a semana, a sua vida, ela passa a ser, sim, alimentada, mas não pela palavra que foi implantada naquele domingo. Veja, meus irmãos, Deus te trouxe esta manhã para implantar uma palavra em você. Mas ao longo da semana, a sua vida vai ser alimentada por podcasts, por teólogos de internet, por debates vazios, desconectados de luta real e lutas comunitárias que a sua própria igreja vive e você não está inserido. Porque ao longo da semana você vai em busca de outras coisas. Por mais excelentes que sejam. Mas parece que você faz questão de esquecer o que o seu pastor te doutrinou e apacentou do púlpito. E vai atrás de outros pastores que estão desconectados da vida de vocês e da vida dessa igreja. E depois não sabem dizer para onde que a igreja está indo. É óbvio. É óbvio. Está desconectado. Então, esse indivíduo, ele viu a sua imagem no espelho da palavra, mas esqueceu. Esqueceu dela. Está vivendo em um mundo particular de engano. E é exatamente essa trágica imagem que Tiago vai detalhar nos versos 23 e 24, para nos mostrar a tolice e o perigo desse caminho. Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Irmãos,
Pense na função de um espelho. Espelho não bajula, irmãos. Espelho não mente. Espelho mostra a realidade como ela é. Ele não vai te enrolar. Nessa ilustração, a palavra de Deus é o espelho. Quando nos abrimos para ela, na leitura pessoal, ou aqui, ouvindo a pregação, ela nos mostra o nosso rosto natural. Quem é você de verdade? Acho muito interessante, nesse ponto, lembrar de uma frase que não é minha, mas do pastor Igor Miguel. Quando você me vê quando você perceber eu distraído, olhando para as nádegas de uma irmã que passa, este sou eu. Este é o meu coração. Quando você me vê amando a Jesus, cuidando da minha família, educando meus filhos, trabalhando para manter o lar e vivendo para a glória dele com os meus irmãos, este é Jesus em mim. Porque o meu velho homem, por causa do corpo da carne, ainda busca forças para tentar dominar. A pregação nos mostra quem nós somos de verdade. Nós somos essas pessoas que talvez não fazem coisas piores porque temos medo de sermos pegos. Nós queremos pagar de santo e de julgar os outros. E no fundo, a gente tem medo. A gente não tem amor a Deus. A gente tem medo de ser ridicularizado. Medo de ser pego. E o primeiro passo para arrependimento e mudança de vida é aceitar o fato. Sou pecador. Necessitado da graça. A palavra, então, expõe quem realmente somos diante de um Deus santo. Ela revela o pecado que ignoramos. Ela revela a impaciência que a gente tenta justificar o tempo todo. A palavra revela o orgulho que nós escondemos. A palavra revela a falta de amor que a gente tenta racionalizar. O espelho da palavra nos dá uma avaliação verdadeira, sem filtro. Então você foi exposto. A pergunta de Tiago é: o que você vai fazer com isso? E a tragédia é profunda aqui. Porque notem que no homem da ilustração aqui de Tiago, que o homem aqui, ele olha, ele se vê e vai embora. E o texto diz que ele logo esquece como era a sua aparência. A imagem nítida e confrontadora da realidade dissipou, sumiu da memória. A urgência daquela revelação que na hora do sermão o cara disse: eu tenho que ser crente. No instante seguinte, some. Se perde em meio às preocupações do dia a dia. Irmãos, essa é a imagem exata do ouvinte que não pratica. Você se senta nesse banco, ouve a exposição, a palavra expõe alguma área da sua vida, particular, pessoal, é o Espírito falando com você, uma área que precisa de transformação, de arrependimento. Você pode até naquele momento sentir o incômodo, a convicção, mas ao sair dali, você volta para a sua rotina. E aqui está o perigo que Tiago aponta. Essa pessoa permanece exatamente como ela é.
Exatamente. Todo o seu ouvir você pode estar perdendo o seu tempo aqui hoje de manhã. Você pode estar há muitos anos da sua vida perdendo o seu tempo, se enganando, achando que está tudo bem, porque ouve boa teologia, porque ouve bom sermão, porque a liturgia lhe encheu a alma naquele dia. Perdendo o seu tempo. Mas o pior não é perder o tempo, é participar do exercício do auto-engano, onde a pessoa acumula conhecimento na mente, mas não permite que esse conhecimento encarne, transborde para o coração, sabe? Não permite que esse conhecimento guie suas mãos e os seus pés. E o que acontece, então, quando uma pessoa se esquece do verdadeiro espelho, da palavra, do que o espelho revelou? O que acontece? Começa a procurar outros espelhos. Espelhos falsos, espelhos que vão mostrar uma imagem distorcida, uma imagem mais agradável de si mesmo. E, meus irmãos, é aqui que vai surgir a grande falácia que nós, por exemplo, ouvimos hoje em dia. Já ouviram coisa do tipo: não, você precisa de menos teologia e mais prática. Aí você fala: pastor, agora está invertendo. Antes tu disse que a gente tem que praticar. Agora você está indo para um caminho que precisa de teologia. Meus irmãos, qual asa é mais importante de um avião, a esquerda ou a direita? E aí você tem gente hoje em dia dizendo: você precisa de menos teologia e mais prática. Meus irmãos, uma falácia do diabo. Pois eu pergunto: o que você vai praticar se não for a verdade revelada por Deus? Vai praticar o quê? Se você se esquece do que a palavra diz sobre Deus, sobre o pecado, sobre graça, o que sobra? E é nesse vácuo que surgem as espiritualidades falsificadas. Por exemplo, pessoas que, por falta de fundamento bíblico sólido, por falta disso, buscam uma espiritualidade mística, cheia de sensações, mas vazias de Jesus. Trocam a profundidade da palavra pela superficialidade do sentimento. Outros acabam caindo num sincretismo religioso. Junta tudo. Mistura tudo. É o sujeito que no domingo está cantando ao Senhor, ouvindo uma pregação expositiva, mas na terça compra na OLX um sofá usado, e quando na quinta o sofá chega em casa, tem que orar o sofá para tirar o mal olhado. Misticismo que não tem relação alguma com a fé cristã. E aí vem as perversões dentro do mundo gospel. Busca de poder em objetos, busca de poder em rituais, ao invés de se firmarem na suficiência de Cristo e na autoridade das Escrituras. Cristo e a sua palavra não basta. Há também aqueles que, mesmo com boas intenções, são levados por qualquer vento de doutrina, porque a sua fé não está ancorada numa teologia robusta. E por isso, os seus corações são tocados por qualquer novidade, mas as suas vidas não são transformadas de verdade.
Veja, meus irmãos, a resposta para a falta de prática não é menos teologia, mas é mais. É mais. É mais palavra. É mais aprofundamento. Mais uma palavra, uma teologia que, sendo bíblica, ela é tão profunda, tão real, que inevitavelmente ela vai transbordar para uma vida prática e santa. Eu dei esse exemplo no domingo passado. Confesso que eu não fui atrás do autor da frase. Eu fiquei na dúvida se foi de Spurgeon, de Lloyd Jones. Mas é algo assim. Uma teologia que não te põe de joelhos é uma falsa teologia. Um conhecimento bíblico que não te leva a práticas que revelam que você foi justificado e modificado pelo Criador é espúria. Não serve. O homem, então, que se esquece do espelho, aqui na ilustração de Tiago, vive uma vida de ilusão. Ele se acha justo. Ele esqueceu o que foi exposto dele. Ele se acha justo, ele se acha espiritual. Mas Tiago diz, você está se enganando. Sua religião é um teatro. É uma formalidade vazia, emocional. Tiago, então, vai apresentar o contraste glorioso para tudo isso. Ele nos mostra um outro caminho, um caminho de bênção, de liberdade, que é o caminho daquele que não esquece. Ele vai nos apresentar o homem que não apenas olha, no verso final de hoje, mas ele atenta bem, persevera e pratica. Então, enquanto no verso 22, ele termina com uma forma negativa, ou uma fórmula negativa, do verso 23 a 24, você tem uma ilustração, e no verso 25 agora ele fecha dando a solução de forma positiva. E é para esse homem, e para a lei perfeita que ele contempla, que nós vamos olhar agora. Verso 25. Aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meus irmãos, se no ponto anterior nós vimos a tragédia humana daquele que se afasta do espelho, da palavra, e logo se esquece, Tiago agora vai nos virar para a glória, para olharmos para a glória daquele que não apenas olha, mas ele contempla. Tudo começa com um olhar. Mas, irmãos, não é um olhar qualquer. Nós temos aqui, nessa construção, aquele que atenta bem. E agora, esse verso 25, eu diria que tudo que nós construímos do verso 22 até o 24 era para chegar no 25. O 25 é o verso clímax, ponto alto desse trecho. Então a gente vai olhar esse verso 25 com um pouco mais de cuidado, até pela maneira que ele começa, tá? Aquele que atenta bem. Se trata de um olhar intenso. Tiago aqui, ele não está usando uma palavra comum na nossa tradução, atenta bem.
mas é uma palavrinha só. No português ficaram duas palavras, mas é uma palavrinha só. Poderia ser olhar, mas o tradutor não traduziu como olhar, porque não daria o peso necessário no português. Mas também não é só um olhar. A palavra grega usada aqui significa curvar-se para inspecionar de perto. Então veja, aquele que curva-se para inspecionar de perto. Uma palavra que poderia ser usada, por exemplo, numa história de Sherlock Holmes, um detetive. É a mesma palavra, irmãos, para descrever João no túmulo vazio, curvando-se para ver os lençóis de linho. Então, ele chega naquela cena, e quando ele vê o túmulo vazio e os lençóis ali, a ideia desse curvar-se é um exame minucioso para tentar entender e se contextualizar. Vocês imaginem o espanto de João naquela situação e se perguntando: meu Deus, o que aconteceu? É esse curvar-se e examinar. Para quem gosta de filmes de detetive, Sr. Monk, é uma série, na verdade, e tem outros aí, o Mentalista, e outros. É aquela perspectiva de realmente, enquanto as pessoas ao seu redor estão desatentas, você está com acuidade, observando cada elemento do cenário. Aquele que atenta bem, olha intensamente, examina. Ou seja, não é um vislumbre casual que Tiago está propondo como uma contraproposta ao que olha e vai embora e esquece. Mas esse sujeito aqui é diferente. Se trata de um exame atento, que não somente é focado, mas ele aprecia, é precioso, lhe causa maravilhamento. Em outras palavras, ele ama aquilo. Ele ama observar, estudar, se aprofundar naquilo. Enquanto o primeiro homem, ele deu uma olhada rápida. Ele só veio num culto. Ele em casa falou assim, bom, e aí olha o misticismo aí. Se eu não fizer uma leiturinha, olha só, uma leiturinha da palavra antes de sair, meu dia vai ser ruim. Irmãos, isso não é cristianismo, isso é paganismo. O poder, as pessoas querem o poder da palavra sem a prática dela. Tinha uma piadinha antiga, né? O cara teve oportunidade no culto, de surpresa, aí ele vai lá na frente e fala assim, bom, irmão, já que eu não me preparei, mas já que me chamaram, vamos ler aqui alguma besteirinha da palavra de Deus. É uma piada, mas tem gente que trata assim. A palavra que te gerou para ser primícia da criação, você pode estar tratando assim. Então, enquanto o primeiro homem deu uma olhada rápida e se foi, esse segundo homem, ele se debruça sobre a palavra. Ele estuda, medita nela, anseia por entender melhor ela. Ele não trata como o jornal de ontem, mas como real fonte para a vida. Sem isso eu não vivo. Sem isso eu estou perdido. Sem isso eu terei conflitos em casa. Sem isso eu terei conflitos no trabalho. Sem isso eu terei conflitos na igreja. Sem isso eu terei conflitos intensos na minha alma. Eu necessito disso para viver. A pergunta para nós é, nosso olhar para a palavra é um vislumbre apressado ou uma contemplação de fato reverente? Mas olhar o quê? Contemplar o quê? E Tiago apresenta um objeto glorioso para isso. Para a lei perfeita. Lei da liberdade. Para que esse indivíduo olha com tanta atenção? Parece um paradoxo, né? Como que pode uma lei ser liberdade? Porque a ideia da lei é te cercear, é te impedir. Como lei
da liberdade. É porque para o crente, a lei de Deus revelada em Cristo é a própria estrutura da nossa liberdade. Vejam o seguinte, para aqueles aqui nessa manhã que dirigem, né? Aqueles que não dirigem, acho que vão entender também a ideia. Pense em quando você começou a dirigir. Lembra como parecia difícil aquilo? Cada passo, uma regra. Olha no retrovisor, pisa na embreagem, troca a marcha, e bateu. Um desespero. Freia! É o outro pedal. A caixa de marcha, não vai cair a caixa de marcha. Pisa fundo nesse negócio. Você se sentia preso? Sabe? Se eu não seguir isso aqui, eu não vou conseguir me movimentar. Eu estou preso a essas regras. Sem liberdade. Para muitos de vocês, talvez um fardo. Ter que pensar ali em cada elemento. Mas o que acontece depois de praticar? Praticar, 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 praticar. Dirigir vira natural. Fica fácil. Simples. A gente não pensa mais em cada regrinha da direção. A gente dirige, conversa, ouve música, e o carro só está obedecendo. As leis do trânsito, aí então, da direção, não se tornam mais um manual que consultamos a cada segundo. Mas a lei da direção ali vai virando parte de quem nós somos, como motoristas. Você não fica lá olhando de novo para ver se é para engatar a quarta ou a quinta. Aquilo internalizou e ficou fácil, porque você praticou, praticou, praticou. Então percebe que nós não somos livres das regras, mas nos tornamos livres através delas, porque ela nos domina. Eu não fico mais refém da minha inabilidade com a lei, mas sou totalmente livre, porque a lei me dominou de uma maneira que não sou mais eu. Não é mais o Alan, com 10 anos de idade, que não sabia dirigir. Mudou. Com a palavra de Deus, meus irmãos, que é a lei perfeita da liberdade, é a mesma coisa. No começo, para quem está aprendendo a andar com Cristo, pode parecer uma lista de faça isso, não faça aquilo, um monte de deveres, mas Tiago nos mostra que quando nos dedicamos a praticar. Pastor, eu não consigo. Irmão, tu não está nem tentando. Pastor, dói. Tu queria o quê? Tu é pecador? Vai doer. Foram anos e anos perdendo tempo com besteira. Anos e anos. Tu quer o quê? Quando nos dedicamos a praticar a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha em nós. E aí, irmãos, obedecer a Deus deixa de ser um esforço mecânico. Obedecer a Deus deixa de ser uma obrigação. Eu ouvi há algum tempo alguém dizer o seguinte: eu acho errado eu ter que fazer determinada coisa na igreja. Eu ter que fazer. Eu falei, meu irmão, está errado mesmo. Porque era para você desejar. Percebe a diferença? Está errado mesmo.
gente vai ter que trabalhar esse coração incircunciso. A vontade de Deus, então, se torna o desejo do nosso coração. É nesse lugar que nós encontramos verdadeira liberdade. Liberdade para amar a Deus, liberdade para amar o próximo, não por uma regra imposta de fora, porque isso era a prática do fariseu. Isso é a prática do hipócrita. Mas um desejo que brota de dentro. Por quê? Porque a palavra me dominou. Eu fui transformado pela palavra. Me lembro em 2019, um jovem da Barra, da Tijuca, que era da igreja da qual eu fui também uma época, me ligar em 2019, em completo espanto e desespero, precisando de ajuda. Eu falei, fulano, o que houve? E ele falou, Alan, eu estou há 3 meses lendo e relendo, e relendo, e relendo, há 3 meses, Provérbios. E eu não me reconheço mais. E as pessoas não me reconhecem mais. E eu quero saber se é normal. Se é isso mesmo. Eu falei, me explica mais. E ele falou a situação. Eu falei, meu irmão, é isso mesmo. Você foi dominado pela palavra e você não tem mais outra saída senão de forma livre e amorosa obedecer. E aqueles que não se encontram nessa mesma situação não vão te entender. A essência do ponto aqui, meus irmãos, é que a verdadeira liberdade não é a ausência de regras, mas é a internalização tão profunda da regra perfeita, da lei perfeita, que a obediência se torna o nosso movimento natural, quase instintivo. Um dos puritanos, chamado John Bunyan, diziam sobre esse homem que se alguém lhe espetasse com uma agulha, não sairia sangue do seu corpo, sairia a palavra de Deus. E dentro dessa esfera, é que nós realmente descobrimos o que é ser livre. E vejam, o homem livre não é aquele que consegue fazer tudo o que ele deseja. O homem livre é aquele que tem a capacidade de dizer não para o que deseja. Esse é livre. Porque ele pode dizer não para o que ele quer. Se ele não pode dizer não para o que ele quer e faz tudo o que ele quer, ele é um escravo. A lei da perfeita liberdade, meus irmãos, é o Evangelho de Jesus. É a vontade de Deus escrita não em tábuas de pedra que nos condenam, mas em nossos corações, pelo Espírito Santo. Ela não nos prende com medo. A proposta do cristianismo não é nos prender com medo. Ela nos liberta do pecado, para que nós possamos finalmente nos tornar quem fomos criados para ser. Pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas, que têm prazer indelével nele, que percebem nenhum mais atrativo nesse mundo caído, mas que ao mesmo tempo vive uma vida que santifica e ressignifica aquilo que o pecado destruiu, e tudo isso para a glória dele.
É a liberdade, irmãos, de não precisar mais pecar. Entenda, eu não estou dizendo que neste mundo nós ficaremos completamente livres do pecado, 100%. Enquanto o Senhor Jesus não voltar e não tivermos os nossos corpos transformados, glorificados, com a instauração final do reino dele, ainda carregamos neste corpo os traços, as marcas do pecado. Então eu não estou dizendo, como alguns cristãos do passado, alguns hoje, poucos, mas ainda existem, afirmam que é possível não pecar mais neste mundo. Biblicamente não é. A palavra de Deus vai dizer que se você afirma que não tem pecado, você é mentiroso e faz da palavra mentirosa. Mas a liberdade que encontramos em sermos dominados por essa lei perfeita, a lei da liberdade, é a liberdade de não precisar mais, a ponto de, mesmo caindo em tentação, temos o Senhor Jesus, que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, porque não somos escravos deles, não devemos mais nada ao pecado, ou a Satanás, ou a lei condenatória, porque toda condenação, todo juízo foi posto sobre o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, Redentor, substituto, no sacrifício que era para nós termos experimentado, mas ele experimentou, recebendo em si toda a ira que cabia a nós, que cabia a você por causa do seu pecado. Eu estou numa dúvida sincera aqui. Eu tenho mais 2 pontos. E 15 aplicações. Meus irmãos, eu acho que eu vou fazer como fiz no primeiro sermão, no antepenúltimo sermão. Onde ficou parte 1, parte 2. Por isso, meus irmãos, vai ser muito importante. Vejam o que eu estou dizendo, até para os que nos visitam. Vai ser muito importante vocês retornarem domingo que vem. Muito importante. Porque nós vamos falar ainda. Então, veja como foi a construção, tá bom? Verso 22. A ordem que fecha com uma negativa. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Qual é a negativa? Porque se vocês não fizerem isso, vocês estão se enganando. Ele fecha de uma forma negativa. E aí ele apresenta a parábola, a ilustração do espelho. E tendo apresentado essa ilustração, ele vai dizer agora o oposto, para o cara que está atento e se debruça sobre a lei perfeita, a lei da liberdade. Fomos até aqui. Mas a gente vai ver que ele, estando pronto para ouvir, como o Tiago falou nos versos anteriores, atento a essa lei perfeita da liberdade, como que ele pratica isso? E o que acontece? Nela persevera, não sendo um ouvinte que logo esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Nós temos aqui mais 2 ou 3 pontos só aqui. E de verdade, não é exagero, tem 15 aplicações. Onde eu pretendo fazer 2 blocos de aplicação maiores, não é? Um primeiro bloco dentro do tema da nossa série de mensagens, como aplicar isto objetivamente para o tema resoluções de conflito dentro do reino.
E um segundo bloco maior, com aplicações mais gerais. Tá bom? Então, convido todos a domingo que vem estar aqui novamente para poder concluir o sermão dessa manhã. É óbvio que, por motivos maiores não puderem, em algum momento o sermão vai estar no YouTube. Tá bom? Irmãos, eu não esperava fechar aqui. Mas vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui hoje, nos preparando para a mesa do Senhor, para a ceia do Senhor, como resposta ao que nós ouvimos. Mas ao longo de todo o sermão nós fizemos aplicações. Então você tem muito material para refletir e trabalhar em casa, com a família, com amigos. Sejam praticantes da palavra, para não se perderem no processo. Sejam aqueles que desenvolvem uma musculatura espiritual e no coração do exercício da palavra. Seja aquele que guarda na mão como quem segura areia. E que se alguém, num pós-culto como esse, vier falar alguma bobagem para você que não tenha relação com o coração, você diga: meu irmão, deixa eu ficar quietinho. Eu estou me resolvendo com Deus. Eu não tenho tempo mais a perder com bobagens. Amém? Amém.